E agora vamos ao toque somente crer, com as nossas frontes inclinadas, receber o pastor Milton, que trará para nós a palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente estamos na Tua presença, agradecidos pelo Senhor ter nos concedido o privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para prestar gratidão ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor recompensa cada um, Pai, de todos que entraram por estas portas, que possamos sermos abençoados, sermos ajudados, sermos respondido o nosso clamor, as nossas orações, os nossos anseios cristãos, de estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Recompensa os Teus filhos, recompensa, Senhor, e nos une cada vez mais, unidos aqui, para estarmos juntos para sempre. Oramos e Te agradecemos, pedindo a bênção sobre a Tua palavra, ó Deus. Que toda presunção humana saia de nós e somente o Senhor possa nos usar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor nos abençoa ricamente, é a nossa oração, é o nosso pedido, o nosso desejo. O irmão Eduardo, vou contar para o irmão Paulo. O irmão Eduardo foi lá em Goiás buscar o pai dele, né, o irmão Zé. Para aqueles que não conhecem, né? Coloca em pé, irmão Zé. É o pai do irmão Eduardo, uma pessoa muito humilde e que Deus pode abençoar ele. Amém? Deus abençoe, irmão Zé. Deus abençoe. Pode se assentar. Esteja à vontade na casa de Deus, nesse simples lugar que Deus tem nos concedido, para que juntos possamos adorar ao Senhor, ouvir do Senhor, aprender do Senhor. Amém? Amém. Vamos então, nesse instante, ler a Bíblia Sagrada. Irmã Eduarda, eu achei a mensagem do sonho certo, mas já foi fora de hora. O sonho certo. A leitura anunciada, lembrando, vamos dar o nosso Deus abençoe agora para o irmão Dilo e família que está nos acompanhando
Deus abençoe, irmão Dilo. Amém. Deus abençoe, meu amado. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos meditar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 1, né? Isso é dentro da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Vamos ler então. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Amém. Concede, Senhor, mais e mais a bênção da Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, no precioso nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós, meus preciosos irmãos, meus amados, uma coisa nós precisamos entender. Você não conhece, muitas vezes nós não nos conhecemos a nós mesmos. O ambiente que nós estamos é um ambiente celestial, é o ambiente da palavra. O ambiente que o mundo vive é o ambiente mundano. Eu estava falando esta manhã um pouco com a irmã Solange, e estas coisas são assim mesmo, irmã Solange. Quando o mundo nos olha, as nossas atitudes, as nossas ações, ele nos vê diferente. Nós não nos vê diferente, não. Por quê? Porque nós já estamos familiarizados deste lado, que é o lado da palavra, familiarizados uns com os outros. E muitas vezes as coisas se tornam naturais para nós. Nós precisamos entender uma coisa: que nós precisamos ver a nós mesmos diferente. Amém? Diferente. Nós não somos diferentes, mas Deus nos faz diferente, porque nós andamos pela vontade de Deus. Por isso que as pessoas não vê nós de bar em bar. Não verem. Porque a nossa convivência é diferente. O nosso comportamento é diferente. Tem que ser diferente. Não porque nós queira. Não. Aquilo que eu quero, Paulo disse, eu não faço. Paulo queria ser melhor. Mas o que eu não quero, o que o homem de dentro não quer, faço. Né?
Por isso devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Buscar do Senhor. Buscar a ajuda do Senhor. Como que eu busco a ajuda do Senhor? Orando, lendo a palavra, comunicando com os santos. Paulo diz isso, comunicai com os santos. A nossa comunicação com o mundo é simplesmente profissional. Agora, com os santos, nós precisamos comunicar. Comunicar. Se estamos passando por uma dificuldade, comunicai. Comunicai com os santos. Porque a Bíblia diz que somos da família de Deus, né? Paulo chega a dizer isso. Somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento. O fundamento é base. Fundamento dos apóstolos. Então, o que é essa igreja hoje? A mensagem de si. O profeta diz: a igreja, ela se aproximará de Paulo, né? Se aproximará de Paulo, da igreja de Paulo. Amém? Amém? A igreja de Paulo tinha problemas? Tinha problemas. Mas a igreja de Paulo não tinha tonterias. Ela cria de acordo com a fé de Jesus Cristo, de acordo com os ensinamentos de Paulo. Porque Paulo foi doutor dos gentios. Doutor é ensinador, né? Ele mesmo chegou a dizer: eu me glorio no meu ministério como o quê? Apóstolo e doutor dos gentios. E nós somos gentios. Então Paulo é nosso ensinador, não é verdade? Amém. Aleluia, por isso, de ter um mestre como Paulo. É a passagem de Paulo para chegar, o que ele enfrentou para chegar aonde ele chegou. Ele teve que até cair do pedestal dele, cair daquele animal, daquele cavalo, rolar na poeira, ficar cego e aquela luz brilhar diante dele. Precisou de tudo isto. Aí Paulo gritou. Por quê? Paulo estava tão cheio de religião que ele achava que ele podia prender os cristãos, botar na cadeia e açoitar. Tanta religião que tinha nele, prepotência. Jesus, espera aí, moço, eu tenho um caminho mais excelente preparado para você. Encontrou com ele no caminho de Damasco, ele todo armado, né, para ir prender os crentes, os irmãos. Aí Jesus encontrou com ele. Quando ele caiu, que ele se viu o nada no chão, no pó, ele gritou: quem és tu, Senhor? Da luz saiu uma voz que disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Daquele dia em diante, Paulo nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que ele jejuou 3 dias e 3 noites, não comeu e nem bebeu. 3 dias e 3 noites. Ele caiu de um pedestal, de um poderio à base de ciências humanas, à base de teologia. Na época não era isso, mas a base dos ensinamentos de Gamaliel, um grande professor da época. Mas aquilo não era o que Deus queria. Deus queria um Paulo levando chicotadas. Aí Paulo ficou bonzinho, né? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Mas o mal não era perseguir os cristãos, não. Era espinho na carne de Paulo. E Paulo não estava conformado com ele mesmo.
Não devemos nos conformar com nós mesmos. Mas Deus nos conforta, amém? Deus nos consola. Deixa eu dar um tópico para vocês aqui na mensagem. Eu não achei a mensagem, eu vou ter que entrar aqui pelo celular. Eu não consegui achar a mensagem, o nome de Jesus, e eu queria passar para vocês o parágrafo 94 da mensagem, o nome de Jesus, se referindo aqui a Jesus, que ele disse: a árvore produzirá conforme o seu próprio fruto. Então, depois que ele se tornou homem, Deus, o grande Jeová, depois que ele se tornou homem, isto desceu do sobrenatural a algo tangível que poderia ser tocado. Veja, o grande Jeová descendo da glória, do sobrenatural, e se tornando tangível, tocável, apalpável. Um menino, né? Um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu acho que sim. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este era quem? O grande Jeová, sem nenhuma dúvida, o grande Jeová. E quando ele desceu do sobrenatural a algo tangível que poderia ser tocado. Aí João diz no seu capítulo 1, versículo 3, me parece, ou é versículo 31, que ele foi tocado. João Batista disse, para poder ser tocado por nós. Então ele se tornou um corpo, e através da morte sacrificial, do sacrifício supremo deste único Deus, Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Amém. Meu Pai habita em mim. Ninguém poderia ler aquilo mais claro do que isso. Eles disseram: por que então tu não mostra o Pai? Os discípulos, né? Por que tu não mostra o Pai? Isto nos basta. São João 14:8. João 14:8. Ele disse: há quanto tempo estou convosco? E não me tendes conhecido? Ele disse: quando vês, quem vê a mim, vê ao Pai. Como uma senhora certa vez saltou e ela disse: ora, irmão Brana, ela disse, o Pai e o Filho são um, como você e sua esposa são um. O irmão Brana disse, eu disse, oh não,
Eles não são como eu e minha esposa. Eu disse: você me vê? Ela disse: sim. Eu disse: você vê minha esposa? Ela disse: não. Eu disse: então não são o mesmo como Deus e Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha dito: quem vê a mim, vê o Pai. Então é uma unidade diferente da nossa unidade com a nossa esposa. Porque a Bíblia diz: serão os dois numa só carne quando se casam. Mas onde você está, se a sua esposa não estiver junto, a pessoa vai ver só você. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ali estava o templo do Pai, o corpo do Pai se chamou Jesus. Nada mais claro do que isto. De todas as formas, eles são um, e nós um, através de um acordo. Esposo e esposa é um através de um acordo. Nós somos um em companheirismo, mas nós temos duas personalidades. Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu ter outro. Nós somos duas pessoas, mas não é assim com Deus. Aleluia! Deus e Jesus são a mesma pessoa. Pode anotar esta frase, ela é perfeita. Deus e Jesus, quer dizer, Deus e Cristo são a mesma pessoa. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele mesmo Deus habitando nas pessoas por quem ele morreu e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, os quais eram um com ele no princípio. Já estávamos com Deus no princípio. Ao seu tempo, cada um vai se tornando matéria, carne humana, mas já estávamos com Deus no princípio. Amém? Já estavam com ele no princípio. Então, eles, antes da fundação do mundo, suas mentes estavam escuras e negras. As nossas mentes, antes da fundação do mundo, estavam escuras e negras. Aleluia! Mas todos somos estas coisas, mas não somos somente uma pequena consciência ocorrida aqui. Somos filhos e filhas de Deus no princípio da criação de Deus, e sendo lançado aqui para ser testemunha, para testemunhar a graça de Deus, a qual é derramada em nossos corações através do Espírito Santo. Aleluia! Que coisa tremenda! E ninguém, não há maneira nenhuma de barrá-lo. A igreja de Deus estará simplesmente tão certo como possa estar. Aleluia! Deus tem uma igreja. Amém? Dava para ficar o resto do culto dessa mensagem aqui. O nome de Jesus a partir do parágrafo 94. Tremenda. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 5.
Aqui muda um pouquinho daqui. Aqui já estava mais adiantado, porque eu quero enfatizar a revelação de Jesus Cristo. É muito importante que Jesus seja revelado para nós, e Deus deu isso ao profeta. Deus revelou-se ao profeta totalmente ao irmão Branham. Não ficou nada para trás. Todas as pontas soltas foram ligadas pelo ministério do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7. Glória a Deus. A palavra grega para revelação de Jesus Cristo, dada a João, Apocalipse 1, é Apocalipse. Revelação quer dizer Apocalipse, que quer dizer tirando o véu, se mostrando, né? Tira-se o véu, você vê a face. Antigamente, quando uma jovem ia se casar, ela punha um véu no rosto, e me parece que o noivo tirava o véu para ver o rosto dela. Quem tira o véu é o noivo, né? É o noivo que tira a nossa cegueira, é Jesus Cristo, através da revelação. Porque parece que é Paulo, é Pedro que diz, que até hoje está por tirar o véu na lição do Velho Testamento. O véu ainda está posto. Sobre quem? Sobre os judeus. O véu está posto na lição do Velho Testamento. Todas as pessoas no mundo que estão sobre a lição do Velho Testamento, sobre os oráculos da lei de Moisés, o véu está colocado. Porque daí Paulo diz que quando se convertemos a Deus, então o véu é tirado. Aí você vê transparentemente a face de Jesus Cristo. Aleluias. A revelação, o Apocalipse, tirando o véu. Que maravilha. Aleluias. Tirando o véu, se ilustra perfeitamente no caso de um escultor mostrando sua obra esculpida, expondo ao espectador. É um descobrimento, revelando o que previamente estava escondido. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, mas a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja. O profeta liga as pontas soltas. Não é somente a revelação da pessoa de Jesus Cristo, dada a João, mas a revelação de suas obras, das obras de Cristo, nas eras da igreja futuras, que estamos vivendo hoje. Amém? Nós estamos nisto, irmãos. A importância da revelação pelo Espírito Santo a um verdadeiro crente nunca poderá ser superenfatizada. A revelação significa para você mais do que talvez se dê conta. Agora, eu não estou falando deste livro de Apocalipse e você. Estou falando de toda a revelação. Amém. Da Bíblia inteira. É tremendamente importante para a igreja. E recorda você de Mateus 16:13. Não está em Apocalipse, mas é revelação. Veja bem.
onde Jesus fez esta pergunta a seus discípulos, Jesus estava o quê? Jesus estava querendo se revelar aos discípulos. Aí ele perguntou, Mateus 16, versículo 13: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, os homens não sabiam quem era Jesus. Não sabiam. Aí Jesus perguntou para eles, para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Veja a diferença da revelação para o pensamento, para a suposição dos homens. Os homens achavam que ele seria Jeremias, ou Isaías, que tinha vindo novamente, ou Elias, ou João. Aí ele disse: e vós? Perguntou para os 12. Aí Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh, irmãos, foi a primeira vez nas Escrituras que este nome foi citado por um humano. Esta palavra, o Cristo. Pode procurar nas Escrituras Sagradas, em qualquer tradução aí. Foi a primeira vez que foi citado por um humano essa palavra na Bíblia. Foi o Espírito Santo na boca de Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Quer dizer, em outras palavras, Pedro não revelou ali carne e sangue. Pedro revelou ali o Pai. Tu és o Cristo. Então Pedro revelou o Pai. Veja o que Jesus disse para ele: tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Pedro revelou o Pai. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas. Há tantas portas, irmãos. Portas. Todas essas portas que existem, que Jesus disse que não prevaleceria contra a igreja dele, são portas que anunciam incredulidade. Em quê? Na palavra. Elas anunciam Deus, em outras palavras, mas elas anunciam incredulidade na palavra. Elas fazem oposição à revelação. Fazem. Jamais prevalecerão, vencerão a igreja do Deus vivo. Amém? Jamais, jamais, irmãos. Não, eles não prevalecerão. Olha, os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Agora, isto é verdadeiramente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão indeciso que negou a Jesus e até praguejou ao fazê-lo? Deus não pode edificar a sua igreja sobre nenhum homem nascido de pecado. Jamais. E não foi sobre alguma pedra, ali como dizem também, como se Deus houvesse sido edificado na terra, naquele lugar. Não. E não é o que diz os protestantes, que a igreja está edificada sobre Jesus. Também não. É sobre a revelação.
Aleluia. É sobre a revelação que veio a Pedro. Amém. Leiam como está escrito: não te revelou carne nem sangue. Quer dizer, Pedro não revelou nem carne nem sangue. Mas meu Pai, tu revelou. Tu, Pedro, revelou meu Pai. Aleluia. Tu revelou meu Pai. E sobre esta pedra, que quer dizer revelação, edificarei minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Amém. Veja uma revelação aqui, irmãos. O profeta diz: como soube Abel que devia fazer para oferecer sacrifício perfeito a Deus? Como? Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Abel, o primeiro homem que trabalhou num culto a Deus, foi a revelação. Se o primeiro homem foi a revelação, o último homem a fazer um culto na terra para Deus tem que ser sobre a revelação, para que Deus aceite. Pode fazer 1000 cultos, milhões de cultos, mas se não estiver sobre a revelação, Deus não vê outra coisa a não ser a revelação. Amém? Deus não vê, irmãos. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito para Deus. E Deus só aceita aquilo que é perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença e concedeu a Abel a vida eterna. Agora você pode receber o que diz o pastor, o que diz o seminário, o que o seminário ensina nas escolas, e ainda que eu ensine com eloquência, enquanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo, e que você é purificado pelo sangue, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. Nunca. É a revelação espiritual que o faz. É o que fez a Pedro. É o que fez a Abel. É o que fez a Paulo no caminho de Damasco. É o que fez a Noé lá no início, no princípio. Constrói uma arca, Noé. Gênesis capítulo 6. Eu vou destruir a terra com água. Faz uma arca para ti e tua família. Irmãos, Deus levou 120 anos para cumprir esta palavra que Ele deu a Noé. E Noé seguiu a risca e Deus cumpriu. Era o quê? Revelação. Noé foi revelado que o mundo seria destruído com água. Mas não havia chuva. Naquele tempo não chovia, né, filho? Não chovia naquele tempo. No entanto, Noé creu na palavra do Senhor por revelação e Deus provou ser a palavra. Quando cumpriu, então, agora eu digo que este livro de revelação é a revelação de Jesus e o que Ele está fazendo através das eras da igreja. Este livro da revelação, que é o Apocalipse, ele está fazendo através das eras da igreja. É uma revelação o que ele está fazendo, porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades registradas. Eles não conheciam.
não lhe havia sido revelado ainda. Você recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e perguntaram: restituirás o reino a Israel neste tempo? Jesus respondeu e lhes disse: não vos compete saber os tempos ou as épocas. Irmãos, Deus prometeu, Apocalipse 10, verso 7, Jesus prometeu aqui, por isso ele disse para os discípulos, né? Não vos compete saber, e João estava ali ouvindo isto, não vos compete saber os tempos e as estações. Por quê? Porque ele tinha algo reservado aqui para nós, através da revelação, no capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 7, aqui, ó. Mas nos dias, ele respondendo aqui a João, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Então Jesus, de antemão, já falou para eles, se ele restituir o reino a Israel, naquele tempo, quando ele terminasse o seu ministério aqui na terra, não vos compete saber os tempos, nem as épocas. Então aqueles homens ainda não estavam pensando em Jesus como com um reino terreno, porém era um reino. Os discípulos estavam pensando em Jesus como um reino terreno, que Jesus ia tomar o poder em Jerusalém, né? Era o que eles pensavam. Eles não estavam entendendo, porém era um reino espiritual, porque o Pai não havia revelado a eles. Isso era para o dia da voz do sétimo anjo, irmãos. O que nós estamos vendo agora, os discípulos não conseguiram entender isto. E você, que nunca viu Jesus, pode pegar isso aqui, pode entender isso aqui por revelação. Amém? Os discípulos não entenderam. Você vê que Filipe fez uma pergunta, um discípulo que até andou transportado pelo vento, né? Transportado, transladado. Filipe, em Atos ali, no livro de Atos, Atos capítulo 8. E ele não entendeu, no capítulo 14 de João, ele gritou: mestre, mostra o Pai para nós, e isso nos basta. Quer dizer, você não faz esta pergunta hoje, porque o véu saiu, o véu foi tirado. Quando se convertem ao Deus vivo, o véu é tirado. Quando Jesus subiu ao Calvário que expirou, o véu do templo se rasgou em duas partes. Então as Escrituras ficou clareada para nós. Os judeus tiveram que ser cegados para que nós pudéssemos entrar neste espaço de tempo, entre uma metade e a outra da 70ª semana, das 70 semanas de Daniel, e nós estamos dentro desse espaço de tempo. A teologia não vê isso, a filosofia não vê, os teólogos não vê, mas você viu, você vê algo que o mundo não sabe, você tem a revelação da hora. Aleluia. Porém, logo depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo de seu ministério intercessório. Que ministério intercessório é este, irmãos?
é o hoje. O profeta diz que Jesus está no propiciatório de Deus, no trono de intercessão, intercessando pela noiva noite e dia. Isso é o trono intercessório por cada um de nós. Então, neste precioso tempo de seu ministério intercessório, ele pôde mostrar aqui nesta revelação de si mesmo a João o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Quando ele veio a João na ilha de Pátimo, ele veio num poder tão tremendo que quando João ouviu a voz que virou para olhar quem era, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, e ele caiu desmaiado no chão, em terra. Não é que ele se prostrou, não, ele caiu morto. Ele caiu como morto. A pessoa que está como morto é desmaiado. Aí João disse, ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, mão direita, né? Mão que sustenta, que protege, que governa, e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro? O eu sou? É o El Shaddai. É aquele que encontrou com Abraão nos carvalhos, debaixo do carvalho. É aquele que deu a ceia para Abraão. Aleluias. Nesta revelação, ele nos diz como será o fim do diabo. Nesta revelação, ele nos diz como será o fim do diabo. Ele nos diz como é que vai lidar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos ímpios, os quais seguem a Satanás. Meu Deus, Satanás odeia isto. Isso o quê? Que o profeta ia dizer, estava dizendo. Satanás odeia isto que está sendo falado. Ele não gosta. Agora, irmãos, veja bem como é que ele disse. Ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo aqui, que os ímpios seguem a Satanás. Quando você vai seguir, não é através de uma estrada? Não tem na Escritura que Jesus disse, que o profeta Isaías parece que falou, há caminhos que parecem bom, mas o fim deles é morte. O fim é morte. Isso aí é o caminho dos ímpios. Há caminhos que parecem bom. Caminhos, irmão, que está ensinando, direcionando alguém a se trilhar aquele caminho, como a Torre de Babel. Vamos ser logo direto. A Torre de Babel, eles estavam criando uma estrada para o céu. Não deu certo. Deus não aceitou. Deus só aceita, irmão, o que ele cria. O homem, nem o que o diabo faz e nem o que nós fazemos. É só ele. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, tem notado você como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Por meio dos teólogos liberais e falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos os livros encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. Por isso é que ele os ataca,
Satanás ataca o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse através de quem? De filósofos, doutores, cientistas. Eles estão atacando. O profeta diz que é o diabo. Não é os homens são só vasos, né? Vasos de barro sendo usados para aquilo. Ele aborrece ser descoberto. E nestes livros, ele tem sido descoberto exatamente como é. Ele tem sido descoberto. Então, Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo gostaria de provar que isto é diferente, porém não pode. Assim sendo, ele faz tudo o que pode para destruir nossa confiança na palavra. Agora, isso aqui é tremendo, irmãos. Porém, quando a igreja descrê em Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém? Aleluias. Irmãos, tudo isso daqui é espiritual, tá? Quando fala portas do inferno, é tudo espiritual. Tudo espiritual. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Estão tratando de tirar a confiança das pessoas na palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E são religiosos. A gente tem acompanhado isto, tanto os pastores da mensagem, né, como o pastor, meu filho, o pastor William, sabe disto. Eles estão trabalhando nessas últimas horas da história da igreja para fazer com que as pessoas descreiam da palavra de Deus, tá? E são pessoas religiosas, né, filho? Pessoas religiosas estão fazendo isto hoje. O conselho que nós temos como irmão é para que os irmãos não trate de assistir vídeos de redes sociais na internet. O diabo está usando, Deus está usando também a internet para o bem, mas o diabo está usando para o mal. Toda vez que Deus age, Satanás age. É um meio proveniente de Deus, porque o diabo não cria nada. Quem criou a internet foi Deus, tudo. Mas Satanás está usando para desencorajar os cristãos. Simplesmente, mas isso aqui, o que ele disse no princípio? O diabo, Satanás, para Eva. Mas Deus diz que se comer dessa fruta morrerás. Sim, Eva foi bem taxativa. Sim, certamente morrerás. Aí ele acrescentou um não àquela escritura, àquela palavra de Deus, e disse: certamente não morrerás. Aí acrescentou a mensagem dele. Mas, abre aspas, né? Mas se abrirá o vosso entendimento e passarás a conhecer como Deus o bem
e o mal, como Deus. Foi uma palavra bonita, né? Porque um ser humano ouvir que se ele entrar por aquele caminho, ele vai passar a entender igual Deus, despertou a curiosidade de Eva. E Eva aceitou a proposta. Então, a primeira invertida de Satanás derrubou o mundo. Ele continua investindo. E continua derrubando pessoas. É uma guerra, né? É uma guerra do bem com o mal. É uma guerra. Você vê um vídeo da internet, você vê do pastor Joaquim, você vê do pastor Adil, você vê do pastor... de qualquer pastor da mensagem, você vê, ele está ali, ele está na porta do inferno. Os pastores da mensagem estão na porta do inferno, para tirar as almas que estão em prisão. Satanás na porta do céu. Está bem pertinho, né? Na porta do céu. É até mais bonito falar isso, né? É uma palavra mais bonita. Mas para impedir que os filhos entrem no reino. É isso que está acontecendo, irmãos. Então aparece um vídeo lá bonito, né? Um doutor, fala bem legível, palavras pontuadas e tanta coisa, com eucatologia, filosofia e tudo mais. Por trás está Satanás. Satanás discursa bonito. O discurso que ele deu para Jesus, ele só não derrubou porque ele não sabia que Jesus era o Filho do Altíssimo. Ele pensava que era. Se tu és o Filho de Deus, então manda que essa pedra se transforme em pão. Tu está com fome? Eu sei que está. Estava jejuando. Então ele vem com palavras boas, faz que vira pão e come. Quem sabe ele até falou suavemente, né? Eu não vi o profeta falar aí, mas quem sabe ele falou até suavemente, porque ele não vem atacando. Ele vem com palavras boas, macias. Inclusive eu já vi um pastor falando que disse que ele usa sapatinho de algodão, luva de lã, né? Luva de lã, para quando ele passar a mão na cabeça, fazer o cabelo ficar bem penteadinho, não assanhar o cabelo das pessoas. Ele vem de mansinho. Então, irmãos, cuidados com a internet. Muitos irmãos nesse país já estão enredados em vários lugares do mundo, e tem uma coisa, tem deles que não tem mais volta. Tem deles que não tem mais volta. Muito cuidado. O profeta diz, não pare para ouvir. O profeta diz desse jeito da mensagem, humilha-te, parece. Não pare para ouvir. Se a pessoa parar para ouvir, ele pode cair. Cair no enredo do diabo. É um abismo. Não tem escada para subir de volta. Amém? Mas o Senhor é a nossa vitória. Amém? Creia na sua eleição. Trabalhe a sua eleição. A nossa eleição tem que ser trabalhada. Eu sou eleito, então não preciso nem ler a Bíblia mais, que eu sou eleito. Então vamos trabalhar a nossa eleição, porque ela é de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, Aleluia. Aleluia. Vamos orar com o pastor William nesse instante. Glória a Deus. Amém. Fica uma advertência do Espírito Santo para nós. Pastor é o atalaia, e esta é uma advertência do Espírito Santo. Eu creio assim, você crê? O pastor, ele vai à frente, é a porta do rebanho. Nada entra e nada sai sem que ele sinta isso. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por esta correção, por este ensinamento. E me ajuda a mim, Senhor. Cada um pede por si.
a discernir, entender e obedecer essas coisas. Jesus, abençoa o teu povo. Obrigado pelo pastor Milton, Senhor. Continua dando a saúde, a inspiração, porque assim a igreja estará ajudada. Dá-nos um bom dia com a tua graça. Abençoa lá o irmão Dilo, que está participando do culto, naquele telefone, recebendo agora mesmo, da mesma forma como estamos recebendo. Senhor, abençoa o teu povo, guarda e livra de todo mal, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Até às 19 horas, se o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe. Abençoe o seu irmão também.